Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de poder estar de novo neste lugar. Oro, Senhor, que a Tua palavra possa ser esclarecedora e traga bênção para todos nós, inclusive é para mim também, Senhor. E que todos possamos entender que Tu és bom e só nos queres bem. No nome de Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, pelo resultado da Tua palavra, que não voltará sem trazer benefício para cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje vamos falar, mudar de pensamento para receber o que pede de Deus. A Bíblia foi escrita para que todos tenham conhecimento da natureza de Deus, da sua vontade, para ajudar todas as pessoas, toda a sua criatura. Então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 6. Admoesto-os, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos sejam salvos, mas também todos conheçam a verdade. E nós precisamos mudar de pensamentos, ou melhor, precisamos mudar a atitude quando nós pedimos algo a Deus. E é da vontade de Deus dar-nos aquilo que nós lhe pedimos. Mas também é da vontade de Deus que nós tenhamos conhecimento. Qual é a vontade deles para nós? Porque diz assim a seguir: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus veio para que todos nós pudéssemos ter conhecimento, e Ele veio também para nos ajudar, sendo o nosso mediador, aquele que está entre nós e Deus. Timóteo foi um dos discípulos do apóstolo Paulo e aprendeu a conhecer Deus através dos ensinos de Paulo. E precisamos então mudar de pensamento para receber o que nós pedimos a Deus, a Jesus Cristo. Nós precisamos saber que Deus é bom e que Ele quer dar-lhe aquilo que nós lhe pedimos. Ele quer dar-nos, e quer dar-lhe a si, aquilo que nós lhe pedimos. João, versículo 16, versículo 23, capítulo 16, versículo 23, João 16, 23, diz: na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Deus quer dar-lhe aquilo que você lhe pede. E Jesus está a dizer: olha que é mesmo verdade. Aquilo que tu me pedires, ou aquilo que pedires a Deus, Ele quer dar-te. João 16, versículo 23. Aquilo que nós pedimos a Deus, Ele quer dar-nos. Por isso, amados, não podemos deixar de confiar em Deus, sabendo que Ele tem sempre solução para cada um de nós, e Ele quer abençoar-nos, Ele quer dar-nos tudo aquilo que nós lhe pedimos. Capítulo 14, versículo 13. Olhem para a vossa Bíblia. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando alguém nos dá alguma coisa, nós depois ficamos contentes com essa pessoa, não é? Nós, regra geral, nós agradecemos, ou não? Se alguém nos dá uma coisa e nós não estávamos à espera, ou mesmo que estivéssemos à espera, quando eu faço antes, estou sempre à espera de presentes. Mas eu não deixo de agradecer às pessoas que me dão esses presentes. Não vou agradecer a uma pessoa que não me dá presentes. Não me deu nada, vou-lhe agradecer do quê? Deus está a dizer, pela sua palavra, e aqui através de Jesus Cristo, que Ele quer dar-nos todas as coisas. E Jesus também diz que nos quer dar. Não é só Deus que nos quer dar. Jesus está em concordância connosco quando nós fazemos os nossos pedidos. Por isso, Ele disse
quando pedirdes alguma coisa em meu nome ao Pai, Ele vai dar-vos. Porque Ele vai receber glória, vai receber agradecimento de vocês. Hoje vocês recordaram, há bocadinho a nossa irmã estava aqui a dirigir o louvor, ela estava com um semblante alegre, feliz, e dizia que Deus era bom e que tínhamos um sítio para nós servirmos a Deus, e graças a Deus, porque temos essa oportunidade, e que era bom servir a Deus, até escolheu um cântico para nós buscarmos Deus em primeiro lugar. Mostra a atitude que ela tem hoje diante de Deus. E esta atitude, não é preciso nós sermos muito inteligentes para verificarmos que uma pessoa está feliz quando ela está a falar. As palavras dela transmitem a confiança que ela tem. Então nós estamos aqui a ver, na verdade, que Jesus quer dar-nos todas as coisas e Ele não deixa de nos responder à nossa oração. Por isso hoje vamos ver dois exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo que se encontra em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Ora, não é bom quando nós podemos, quando alguém nos diz: olha, pede lá o que quiseres que eu te dê. Regra dela, os pais dizem para o filho, para os filhos, quando fazem anos, quando é a altura do seu aniversário: então o que é que queres que a mãe te dê? O que é que queres que o pai te ofereça? Isto é uma maravilha, não é? O pai dizer a um filho: o que é que queres que o pai te dê ou que a mãe te dê? É a liberdade total. Deus tinha esse benefício e Ele está aqui a dizer a Salomão: olha, diz lá o que é que queres que eu te dou, que tu queres, que tu quiseres, eu vou dar-te. O que é que tu queres? Pede o que tu quiseres que eu te vou dar. Mas Deus conhece bem quando é atitude certa e quando não é. Porque regra geral, quando nós pedimos alguma coisa, é aquilo que está no nosso coração. É aquilo que a gente quer mesmo, que a gente precisa, não é? Podem dizer: eu quero comprar um determinado objeto e vem-me dar outro que não é aquilo que eu quero. Isso não estava no meu coração. Eu posso aceitar esse objeto, porque em alternativa, se não tiver o outro, vou ficar com aquele. Mas não era aquilo que estava no meu coração. E Salomão tinha esse desejo no seu coração, ainda não tinha feito nenhum pedido a Deus, mas ele tinha um desejo já lá no coração. E aquilo que ele tinha no coração o levava de noite a imaginar, a sonhar. Ele queria que Deus o abençoasse, ele queria que Deus respondesse quando ele fosse fazer a oração. Antes de ele fazer sequer a oração ou o pedido a Deus, Deus conhecia o seu coração, sabia o que estava lá dentro do coração, então Deus fez-lhe uma proposta: pede lá o que quiseres. E Deus estava à espera que Salomão dissesse aquilo que tinha no seu coração. E agora, quando nós estamos sozinhos, várias vezes pensamos na nossa vida, nos nossos assuntos pessoais, pensamos nos desejos que nós temos, nos projetos que gostaríamos de alcançar, nos assuntos que queremos que se resolvam e por aí em diante. A vontade de Deus é que tudo nos vá bem. Não é o que diz a Bíblia, em 3 de João, versículo 2. E Deus está interessado em que nós estejamos bem, em que tudo nos corra bem. E Deus quer transmitir-nos essa segurança quando nós fazemos esses pedidos a Ele. Porque se nós vamos diante de Deus e fazer um pedido, mas não temos segurança, estamos instáveis, embora Deus nos abençoe na mesma, porque já vamos ver que Deus nos abençoa, não é a forma ideal. Ideal é nós termos confiança quando fazemos uma oração ou um pedido a Deus. E em 1 João 1,4 diz que, vamos ler o versículo, abram lá a vossa Bíblia, que Deus deseja que o nosso gozo, aquilo que nós temos no nosso coração, ele se cumpra. Então sabemos que é da vontade de Deus fazermos os pedidos, porque já lemos isso, e em nome de Jesus Cristo podemos pedir aquilo que quisermos a Deus e isso nos será feito, para que Deus receba glória. E agora estamos a ver aqui em 1 João 1,4 que Deus quer, melhor, o João, o apóstolo, está a transmitir-nos
a vontade de Deus, a dizer que Deus deseja que nosso gozo, aquilo que nós temos vontade de ter, aquilo que nós temos vontade de alcançar, ele se realize, se cumpra. O que nós precisamos é mudar o nosso pensamento para receber aquilo que nós pedimos a Deus, ó Jesus Cristo. Então voltemos lá a 1 de Reis, capítulo 3. 1 de Reis, capítulo 3. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede o que quiseres que te dê. Se vocês também quiserem tomar nota, em 1 Crônicas também fala acerca deste texto. Naquela mesma noite apareceu Salomão e disse-lhe, apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que te dê. Então nós vamos agora ver qual foi o pensamento de Salomão em relação a esta aparição que ele teve de noite em sonhos. Capítulo 3 de Reis, versículo 6 até ao versículo 9. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, quer dizer, não tenho grande experiência de reinado, nem sei como sair, nem como entrar, não sei como lidar a este povo. Versículo 8. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Salomão teve uma oportunidade rara, embora nós tenhamos essa oportunidade hoje, já lemos há bocadinho, no início, que Deus quer que nós lhe peçamos as coisas e que Ele quer ouvir a nossa oração e quer responder. Jesus disse: tudo pedires ao Pai em meu nome, tê-lo-eis, recebereis. Então hoje também a promessa que Deus fez a Salomão, de uma forma parecida, também é para nós hoje. Podemos pedir o que quisermos a Deus e Ele quer dar-nos. Quer que o nosso desejo se cumpra, quer que nós sejamos felizes. Então Salomão teve esta oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse. E o que é que estava no coração de Salomão? Ele estava a sonhar. E o sonho dele era ele saber lidar, governar o povo. Porque ele agora era um rei e ele precisava de sabedoria. E ele não estava a fazer nenhum pedido a Deus, era um sonho. E ele em sonho teve esta visão, como se tivesse aparecido Deus e lhe tivesse feito uma proposta. E ele, ouvindo a proposta de Deus, ele tinha lá no seu íntimo, já no seu coração, um desejo ardente, que era governar o povo, reinar, liderando o povo, liderando aquelas pessoas todas, que eram muitas. E Salomão usou esse benefício. Deus apareceu-lhe, Deus disse-lhe o que é que queria, que ele pedisse o que quisesse, que Deus lhe iria fazer. E ele usou esse benefício. Há bocadinho nós lemos no início que Deus deseja que o nosso gozo se cumpra. Que Deus quer que nós façamos pedidos a Ele e que os pedidos sejam respondidos, porque Ele vai receber glória. Nós vamos lhe agradecer pelo facto de Ele nos responder às nossas orações. Então a promessa também é para hoje. Quando você fizer um pedido a Deus, para que Deus o ajude, lhe dê força, para que Deus lhe dê mais anos de vida, para que Deus o dirija numa determinada situação, para que Deus o proteja, para que Deus lhe conceda muitos anos de vida, para que Deus proteja os seus familiares, para que Deus abençoe no seu trabalho, para que a sua empresa progrida, para que você tenha o seu emprego estável. Deus quer que você faça esse tipo de pedidos a Ele. E outros. Deus quer. Porque essa promessa que Deus fez a Salomão, ela hoje também está no Novo Testamento, está para nós. Portanto, nós temos a oportunidade de pedir a Deus aquilo que nós quisermos. Só que há uma coisa que nós temos que fazer, é que nós temos que ter uma atitude
diferente. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Se os nossos pedidos parecerem bem aos olhos do Senhor, como foi o caso de Salomão, Deus responde e abençoa acima daquilo que nós lhe pedimos. Então nós não podemos andar aí a fazer pedidos sem nexo, sem bom senso. Se nós pedimos a Deus para nos dar vida, acha que tem nexo. É um pedido com bom senso. Se nós pedimos a Deus para abençoar e proteger a nossa família, tem bom senso. Se nós pedimos a Deus para nos conceder o emprego, para que ele seja estável, para que nós tenhamos o nosso salário, possamos trabalhar e daí vir o nosso salário, é uma coisa com bom senso. E outros por aí, outros pedidos que podemos fazer. Então, aquilo que te faz sentido, que tem bom senso, Deus quer dar-lhe, Deus quer responder. Agora, se nós andamos a pedir a morte de alguém, ou uma maldição para alguém, ou porque alguém nos fez mal e nós estamos irados contra a pessoa e agora nós queremos vingança, Senhor, castiga aquela pessoa. Claro que Deus não é essa a vontade de Deus, por isso Deus não vai responder a essa oração, não vai responder a esse pedido. Deus sabe bem qual é o que é que está no nosso coração. Diz assim, no versículo 10, 1 de Reis, olha lá. E esta palavra, aquilo que Salomão pediu, sabedoria para dirigir o povo, esta palavra pareceu bem, pareceu boa aos olhos do Senhor. Que Salomão pedisse esta coisa. Agora nós estamos a falar assim um bocadinho no abstrato. Há bocadinho eu disse que a Bíblia diz que Deus apareceu em sonhos a Salomão. Portanto, não apareceu nenhum Deus num sentido figurativo ali, ou em física, porque Deus é Espírito. Também Salomão não ouviu nada quando estava acordado. Ele estava a sonhar. E ele estava a ser o emissor e receptor. Colocou-se como se fosse Deus, a vir ter com ele, e depois ele a ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Era simplesmente um sonho. Mas Deus quer que os nossos sonhos se tornem realidade. Se os sonhos parecerem bem aos olhos de Deus. Foi o caso. Ele, na verdade, estava a sonhar, mas o sonho parecia bem, era um sonho bom, era um desejo bom que ele tinha diante de Deus. Porque Salomão era rei, não tinha experiência de reinar. Ele foi substituir o rei Davi, seu pai. E agora ele precisava de reinar e liderar o povo. Ele tinha que ter sabedoria para liderar aquele povo, que era inúmero. Era imenso. E então ele disse, agora que eu estou no lugar do meu pai, sou rei, mas eu não tenho sabedoria, não tenho capacidade, não tenho experiência, como é que eu vou fazer? Eu preciso que Deus me dê sabedoria. Isto tudo em sonho. Deus quer responder aos nossos sonhos também. Não só aos nossos pedidos, quando nós os fazemos acordados, conscientes. Deus quer responder aos nossos sonhos, se realmente o nosso sonho parecer bem aos olhos de Deus. Amém? Então, versículo 11. Vamos ver qual foi a resposta de Deus à oração, à suposta oração em sonhos de Salomão. Àquele pedido que Salomão fez em sonho. Versículo 11. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Repitam após mim. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Verifique aqui que Salomão estava a sonhar. Ele estava a sonhar. Salomão estava a sonhar. Ele não estava acordado. Estava a sonhar.
E o facto de ele estar a sonhar não foi impedimento para ele ter resposta de Deus. Diz que Deus, conforme aquilo que ele planeou no seu sonho, Deus ouviu. Às vezes você está lá em casa e você sonha, não é? Sonha muito. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer o outro, amanhã vou fazer aquilo, amanhã vou fazer o outro, vou fazer desta maneira, vou fazer daquela, vou pôr assim, vou tirar assim, vou viajar, vou para ali, vou para lá. Ainda não está nada concretizado. É simplesmente um objetivo, um alvo que a pessoa tem no seu coração, lá dentro de si, podemos dizer no seu subconsciente, que vai fazer certa determinada coisa. E se essa coisa é boa, ela vai se concretizar. Amém? Há coisas que nem sequer precisam de intervenção de Deus, porque você sabe fazer bem. Não precisa de ir a Deus para ajudar a fazer bem. Nós sabemos ser educados, não precisamos estar a orar a Deus. Oh Deus, ajuda-me para que eu seja educado. Não, eu sei o que é educação. Felizmente eu sei o que é educação. Portanto, eu posso ser educado e delicado, gentil para todas as pessoas, porque eu já tenho as características. Eu só tenho que as pôr em prática. Agora, há coisas que eu preciso de receber de Deus. E se eu não as tenho, Deus quer dar-me. Quer seja em sonhos, quer esteja acordado. Se a coisa é boa, se o assunto é bom, Deus quer dar-nos. Amém? Então hoje você fica a saber que quando você está lá na sua casa a sonhar, e por exemplo, você visualiza, sei lá, um exemplo, em relação à obra de Deus, à igreja, você visualiza a igreja com mais pessoas. Esse sonho é bom. Deus quer concretizar esse sonho. Ele diz, quando nós estamos a louvar a Deus, que Ele acrescenta à igreja que eles estão de salvar. Ora, se nós sonharmos isso, isso é o ideal. Deus quer fazer com que esse sonho se concretize. Quando nós estamos em casa e estamos a sonhar e estamos a visualizar a casa de Deus, estamos a ver Deus a abençoar as pessoas, a curar, a fazer milagres, Deus quer que esses sonhos se concretizem. Porque esses sonhos são bons. Trazem benefício. Quer para nós que nos alegra o coração, quer para as pessoas que vão ser abençoadas. Quer para a casa de Deus. Deus quer que a igreja esteja cheia. É a vontade de Deus. Quanto mais pessoas estiverem a ouvir a palavra de Deus, mais Deus fica contente, mais glória Ele recebe, mais honra. E nós ficamos felizes. Então esses sonhos que nós sonhamos nas nossas casas, Deus quer que eles sejam concretizados. Poderá ser que nós sonhemos também coisas da nossa vida privada. Ter uma melhor casa, fazer uma viagem que nunca fizemos. Outra coisa qualquer da vida privada. Deus quer que esses sonhos se concretizem. Deus não é contra esses sonhos. Se é coisa boa, se é um sonho bom, Deus quer que esse sonho se concretize, se materialize. E aqui, Salomão não estava acordado, estava em sonhos, mas na verdade Deus, apesar de ele estar em sonhos, foi fazer com que aquilo que estava no seu coração acontecesse com ele. Diga lá, os meus sonhos podem ser concretizados se forem sonhos bons. Amém? Agora imagine, se Deus quer concretizar os nossos sonhos quando nós estamos a dormir, muito mais Deus quererá concretizar os nossos sonhos quando nós estamos conscientes. Eu sonhei aquilo. E aquilo que eu sonhei é bom. Você já sonhou, já pensou no futuro dos seus filhos? Os irmãos têm crianças ainda. Já pensaram? O que é que anda a sonhar para o seu filho? Pastor, eu nunca sonhei nada em relação ao meu filho. Mas o que é que você acordado imagina para ele? O que é bom? Uma pessoa pode viver 50 anos, 100 anos e não ser nada de especial. Não é isso que o pai quer. O pai quer que o filho seja só assim, simplesmente uma pessoa singular. Não. O pai tem projetos no seu mente, no seu coração, no seu subconsciente para o seu filho. Não pode impor isso, mas é o desejo dele que ele seja bem sucedido. Amém? Então qual é o desejo de Deus para o seu filho? Então Deus quer que os nossos sonhos se concretizem. Deus quer que quando nós estamos acordados e fazemos os pedidos, eles sejam concretizados. Versículo 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Versículo 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias.
Versículo 14. Se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Além daquilo que Salomão tinha no seu coração, que era sabedoria para governar o povo, Deus deu-lhe mais duas coisas essenciais. Ele precisava de riquezas, prosperidade. Um rei pobre não é rei. Não tem capacidade para liderar o povo. Não pode ajudar o povo, não pode ajudar a nação. Uma nação pobre não pode ajudar o povo. E ele precisava desses benefícios. Mas ele não os pediu a Deus. Mas Deus deu-lhe, porque ele precisava deles. Às vezes nós pensamos que Deus não nos quer dar as coisas. Deus quer, Deus está sempre pronto para nos dar. E quando nós temos esses benefícios, nós precisamos ter vida para usufruir esses benefícios, para usar esses benefícios. E Deus disse a Salomão, olha, tu vais viver muitos anos também. Não só vou dar-te prosperidade, como vou alongar os teus anos de vida. Então, que promessa é que nós precisamos? Precisamos ter um coração e mudar os nossos pensamentos. Bem, eu vou pedir algo a Deus e eu sei que Deus me quer dar. Mais dia, menos dia, mais ano, menos ano, eu vou ter isto. Amém? Esse é o nosso. Deve ser aquilo que está a estar no nosso coração, deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Por isso, amados, vamos mudar os pensamentos e quando pedirmos alguma coisa a Deus, vamos ter que pensar que Deus está pronto para nos dar. Deus está pronto para ouvir, Deus está pronto para responder. Quando pedimos algo a Deus que lhe agrade, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5,15. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Não adianta pedir se não tivermos confiança em Deus, que vamos receber o que pedimos. Não adianta. É orações vãs. Não é muito importante se sonhamos com algo ou estamos acordados muitas vezes. O importante é nós aceitarmos como que aquilo que acontece, aquilo que é os nossos desejos, isso aconteça na nossa vida. Deus apareceu a Salomão em sonho e quando Salomão acordou compreendeu que tinha um sonho, tinha sonhado. Não baixou a sua confiança em Deus. Por quê? Porque o que Salomão sonhou já estava no seu íntimo, lá no seu coração. Versículo 16 da vossa Bíblia. 1 de Reis 16 a 27. Veja só, logo a sabedoria ali em movimento. Deus abençoou a Salomão, deu-lhe sabedoria, mesmo sem Salomão estar consciente, estar acordado. Deus ouviu, porque o desejo dele era bom. E agora, a prova que Deus lhe deu está aqui. Versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. E tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deixou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz que este vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo.
Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a cada uma. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: senhor meu, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai este menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Salomão agiu logo com aquela sabedoria que ele tinha lá no seu íntimo e que não pediu a Deus, mas que Deus quis dar. Logo a seguir, uma situação, uma causa, duas mulheres, as duas estavam grávidas, tiveram os dois filhos, um morreu e o outro estava vivo. A que morreu o filho diz que o filho da outra é que era dela, e assim sucessivamente. E andaram nisto, foram diante do rei, e agora estava ali um problema para resolver. Qual é que era a verdadeira? A verdadeira é sempre aquela que sente. A verdadeira é aquela que sente. A verdadeira sabe, ela sente. A mãe verdadeira sente. E ela disse: eu prefiro que ela fique com o filho, sendo o filho meu, prefiro que ela fique com o filho do que ele seja morto. E o rei disse: então ela é a mãe verdadeira, dá-lhe o filho. Sabedoria não faltou a Salomão por causa de um sonho, simplesmente um sonho. E ele foi concretizado. Os seus sonhos podem ser concretizados, não desista deles. Mesmo que sejam sonhos: pastor, eu sonhei que um dia ia ser isto. Pastor, eu sonhei que um dia ia ter aquilo. Pastor, eu sonhei ter uma casinha. Pastor, eu sonhei morar num determinado sítio. Pastor, eu sonhei viver assim. Eu sonhei ter esta prosperidade. Eu sonhei ter aquele carro. Eu sonhei ter uma linda casa. Eu sonhei ter 3 filhos. Eu sonhei. Glória a Deus, se você sonhou, Deus quer que você tenha o seu sonho concretizado. Porque é da vontade dele. Ele quer que você seja feliz, porque você vai lhe dar glória. Quando nós somos curados, nós não agradecemos a Deus. Não levantamos as mãos para Deus. Quando Deus nos ajuda em momentos de aflição, em momentos de desânimo, em momentos em que nós estamos abatidos, a nossa fé está em baixo, o nosso grau de espiritualidade está fraco, e temos alguém que nos ajuda, ou temos Deus que nos dá alento, e nós não agradecemos a Deus pela força, pela ousadia, pela coragem. Então Deus quer que os nossos sonhos, eles se concretizem. Vamos agora ver uma atitude controversa da igreja quando orava a Deus. Portanto, quando nós oramos a Deus, nós temos que ter confiança que Deus quer dar-nos aquilo que nós estamos a orar ou estamos a pedir. Agora vamos ver uma atitude, outro exemplo, que é uma atitude controversa. Embora seja esquisita, Deus também abençoa. Herodes, o rei, planeava matar os cristãos. E foi isso que ele mandou fazer. Mandou matar um discípulo, Tiago, e a igreja estava apavorada com a maldade do rei Herodes. Ele decidiu matar os cristãos. A confiança da igreja em Deus era de tal modo frágil, a pessoa não tinha confiança nenhuma, porque eles estavam a ver que o rei ia matá-los, e eles oravam, mas sem confiança que Deus ia ouvir a sua oração. Quantas vezes acontece isto? As pessoas oram a Deus, mas não têm confiança que Deus vai responder. Ainda assim, Deus vai responder. Quantas vezes as pessoas fazem orações? Algumas pessoas até dizem assim: ouça lá, que Deus o ouvisse. Quando uma pessoa diz uma frase destas, veja a confiança que ela tem. Deus o ouça, mas Deus vai responder. É que Deus responde mesmo assim. Esta igreja estava reunida em casa de um certo irmão da igreja, chamado Marcos, a orar porque Pedro tinha sido preso, Tiago já tinha sido morto, e Pedro ia ser morto depois da Páscoa. E a igreja estava a orar a Deus para que Deus salvasse o Pedro, não o matasse, ele não fosse morto como já tinha sido Tiago. A igreja lá numa casa de um irmão, e lá estavam a orar. Mas a confiança deles, a autoestima deles estava completamente em baixo, de rastros.
E às vezes parece que Deus não ouve a nossa oração quando nós não temos mais nada para dizer, ou não temos força para falar, ou não nos apetece, não temos coragem, nem de dizer, nem de falar no nome de Jesus Cristo. Mas Deus quer dar-nos e abençoar-nos mesmo nesses momentos em que nós nem sequer quase abrimos a boca. Vamos abrir em Atos capítulo 12, versículo 1. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas dentro da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira guarda e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se foi, apartou-se dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde eles estavam reunidos, onde muitos estavam reunidos e moravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é um anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Bem, o que é que esta igreja estava a fazer em casa de Marcos? A orar. Não estavam a orar para que Pedro fosse liberto. Que tipo de confiança tinha este povo? Quer dizer, o Tiago tinha sido morto à espada. Pedro estava na prisão e depois da Páscoa ele ia ser apresentado lá, no Sinédrio, lá no julgamento, para ser condenado e ser julgado, e depois ia ser morto. E a igreja sabia que Pedro ia morrer, e então resolveu reunirem-se a orar para que Deus livrasse a Pedro. Apesar da falta de fé deles, ou de motivação deles, ou de confiança deles, Deus ouviu a oração deles. Tome nota. Deus ouviu a oração deles, mesmo eles não tendo confiança. Eles estavam a orar para que Pedro fosse liberto, mas não estavam com confiança nenhuma. É a tal conversa, se Deus, oxalá que Deus o ouça. Eu não estou aqui a menosprezar ninguém, mas essa linguagem não pode ser muitas vezes dita, porque Deus quer abençoar-nos. Deus é bom. Pedimos alguma coisa a Deus quer dar-nos. E se Pedro ficou preso, não era da vontade de Deus que ele estivesse preso. Era da vontade de Deus que fosse livre. E se a igreja queria que Deus ouvisse a sua oração, eles deveriam estar com confiança que Deus ia fazer alguma coisa ia acontecer, mas não. Eles não tinham confiança. Eles oravam, eles falavam. Oh, que Deus o ouça.
Já lá fui 3 vezes à frente, o pastor já orou por mim 3 vezes e ainda nada aconteceu. Ainda assim vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Amém? Porque a falta de confiança é uma oposição à concretização da nossa oração, do nosso pedido. E estas pessoas não estavam confiantes. A prova que estavam confiantes é quando Pedro foi liberto, ele foi ter com eles lá a casa, ele sabia que eles estavam lá reunidos. A menina veio à porta, conheceu o Pedro, de alegria, tão contente que estava, entusiasmada, foi dizer-lhes e eles se chamaram logo louca. Quando é que estava a confiança deles? Até ao final de contas não estavam a orar para que Pedro fosse liberto. Quando Pedro foi liberto, eles não acreditavam. Esta é, na verdade, a maioria da situação dos cristãos hoje. Ainda assim, Deus responde e Deus abençoa. E nós hoje estamos a ouvir isto para ver se nós todos mudamos, inclusive eu também. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós temos que ter mais confiança que Deus está a ouvir. Se vamos pedir é que precisamos. Se precisamos, Deus vai responder. Amém? E quando Deus responder, não vamos ficar admirados. É isso que vamos ter. Então, amados, temos 2 situações. Uma em que Deus respondeu a Salomão, mesmo em sonhos. Você a sonhar, desde que o sonho seja bom, Deus quer que você tenha o seu sonho concretizado. E temos uma situação em que as pessoas estavam acordadas, pediram algo a Deus, mas a sua confiança, a sua autoestima estava em baixo, e ainda assim Deus não deixou de ouvir a oração deles e respondeu, livrando a Pedro da prisão. Ambas as situações terminaram com êxito, com bons resultados. Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, crendo que receberemos, tê-lo-emos. Quer a sua confiança esteja muito alta ou mais baixa, Deus quer dar-lhe. Agora é melhor nós termos confiança. Amém? É melhor nós termos confiança. Se nós tivermos confiança, é mais fácil. E por isso Deus não quer que nós andemos aí a mendigar nada. Faça oração. Agora, se você não falar, não pedir nada, quer dizer, nem sonha, nem pede, então esse é que é pior, não vai acontecer nada. Mas se você sonhar, e o sonho for bom, e se estiver acordado e pedir alguma coisa, e essa confiança estiver em cima, certamente que Deus vai fazer com que o seu desejo ele se cumpra, com que você tenha sucesso, com que você tenha bons resultados. A falta de confiança faz com que não recebamos a bênção. As nossas orações podem ser respondidas por Deus, basta que cada pessoa, creia naquilo que pede a Deus. Ainda que a confiança, a autoestima esteja abalada, Deus vai responder, porque a sua vontade é abençoar sempre o seu povo. Quando pedir algo a Deus, saiba que Deus vai dar-lhe isso. Deus é bom e quer ajudá-lo todos os dias. Eis que estou convosco, todos, até à consumação dos séculos. Se pedimos é porque queremos. Então, temos que manter a confiança que Deus vai dar-nos aquilo que nós lhe pedimos. Abram a Bíblia em Hebreus 10, 35. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Está a ver? Se nós tivermos confiança quando formos pedir alguma coisa a Deus, ou mesmo quando estamos a sonhar e aquilo é bom, aquele sonho é bom, não rejeite essa confiança, porque ela vai ter um galardão, vai ter sucesso, vai ter resposta, vai ter resultado. Então, amados, só temos motivos para estar em cima e não em baixo, por cabeça e não por cauda. Deus está pronto a ajudar-nos, Deus está pronto a abençoar-nos e Deus não nos deixa ficar sem a sua bênção. Amém? Vamos em frente com Jesus ou não? Mas eu quero que vocês mantenham esta confiança em Deus. Agora, quando você estiver lá na sua casa de noite e estiver a sonhar, há uma coisa boa, saiba que Deus quer que você concretize os seus alvos, os seus sonhos. Deus quer que você seja abençoado. Deus não quer que você esteja aí uma vida inteira para receber os seus sonhos. A esperança demorada enfraquece o coração. Então Deus quer dar-lhe. É só preciso manter essa confiança em Deus e não rejeitar essa confiança, porque Deus quer abençoar. Amém? Eu já venci
Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador à raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador à raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. E vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nestes versículos que nós acabamos de ler, Deus nos aconselha a nós não andarmos preocupados com o nosso dia-a-dia, quanto ao nosso vestir e ao nosso comer. Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar,
Deus diz que quando nós buscamos a sua palavra, fazer a sua vontade, praticar a justiça de Deus, significa que nós estamos a obedecer a Deus, aos seus mandamentos, significa que nós estamos a agradar a Deus. Então Deus suprirá as nossas necessidades. Então Deus nos aconselha a nós não andarmos preocupados com essas coisas e também não termos os nossos olhos postos nessas coisas. Não termos os nossos olhos postos apenas nos bens materiais, mas termos principalmente os nossos olhos postos em Deus, porque é Ele que nos dá todas as coisas. E se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, se nós buscarmos praticar a palavra de Deus, se nós buscarmos servir a Deus, se nós buscarmos agradá-lo naquilo que fazemos, nas palavras que falamos, então Deus suprirá as nossas necessidades. Então a palavra de Deus funcionará como bênção na nossa vida. Deus não quer que nós passemos necessidades, porque é da vontade de Deus que tudo nos vá bem. É da vontade de Deus que nós estejamos bem, que nós vivemos felizes e que nada nos falte. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é nós buscarmos a Deus como nosso Pai, é nós buscarmos a Deus como nosso amigo. É nós respeitarmos Deus, e respeitar a Deus significa fazer a sua palavra. Quando alguém nos pede alguma coisa e nós não fazemos algo que essa pessoa nos pediu para fazer, nós estamos a desrespeitar essa pessoa. Então vamos pensar que quando Deus nos pede para fazermos alguma coisa e que está escrito na sua palavra como é que nós devemos viver a nossa vida, se nós não o fazemos da forma como Deus nos pede, nós estamos a desrespeitar a Deus. Por vezes nós temos, porque somos humanos, somos carne e osso, temos mais facilidade em perceber como é desrespeitar uma pessoa que nós conseguimos apalpar, que nós conseguimos ver com os nossos olhos, do que pensar em alguém como o nosso Deus, que é espiritual. Mas na verdade, a forma como nós respeitamos o nosso vizinho, o nosso irmão do lado, é como Deus também se sente quando nós não fazemos aquilo que Ele nos pede. Se nós pensarmos também connosco próprio, quando nós pedimos a alguém para fazer alguma coisa e depois verificamos que essa pessoa não fez aquilo que nós lhe pedimos para fazer, e pior ainda, quando essa pessoa diz que vai fazer e nós verificamos que ela não faz, nós ficamos aborrecidos, nós ficamos desiludidos com essa pessoa. E Deus se sente da mesma forma. Então vamos pensar que quando nós não fazemos a palavra de Deus, é assim que Deus se sente, como nós nos sentimos quando alguém não cumpre aquilo que nós pedimos para essa pessoa fazer. E quando nós falamos de ofertas e dízimos, na verdade Deus pede-nos, Deus está escrito na sua palavra para nós trazermos os nossos dízimos e as ofertas à sua casa, para que nós possamos estar aqui. E para que nós possamos também dar oportunidade a outras pessoas, também ouvir a palavra de Deus como nós ouvimos, também sentir a presença de Deus como nós sentimos aqui neste lugar. E isso só é possível porque hoje em dia é o dinheiro que compra todas as coisas aqui neste mundo, e nós temos consciência disso. Então Deus nos pede apenas uma pequena parte daquilo que Ele já nos deu. E se nós formos semeadores, nunca nos vai faltar a semente. E mais ainda, se nós tivermos a vontade de semear na casa de Deus, se nós tivermos a paixão e o desejo de continuar que o reino de Deus progrida na Igreja Viver com Vida, através desta igreja, através dos meios da internet, Deus suprirá essa necessidade, de forma a que nós tenhamos sempre semente para lhe entregar. Nunca nos faltará um salário, nunca nos faltará o valor para nós podermos entregar o dízimos à casa de Deus. Mas nós precisamos ter essa vontade, esse desejo, essa paixão de o fazer. E depois o que é que Deus diz? Deus promete que se nós o buscarmos em primeiro lugar, que Ele também se lembrará de nós, assim como nós nos lembramos dEle. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Ó Pai, eu te quero agradecer, Senhor, por neste dia nós podermos estar aqui para te servir, Senhor. Obrigada, Senhor, por receberes o nosso louvor, receberes a nossa adoração e receberes, Senhor, a gratidão do nosso coração. E neste dia também com alegria, Senhor, nós te entregamos os dízimos e as ofertas, Senhor, para que haja mantimento aqui nesta casa, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui presentes e também no coração, Senhor, dos nossos irmãos não estando aqui presentes, mas pertencentes a esta congregação,
coração existe, Senhor, a fidelidade a Ti, Senhor. Existe o desejo de servir nesta área, Senhor, também nesta área, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, Senhor. E por isso eu declaro neste dia que esta casa de oração de nada tem falta em nome de Jesus. Que esta casa de oração tem a capacidade de cumprir, Senhor, os seus compromissos a tempo e a horas em nome de Jesus. Desde já, Senhor, eu declaro também, Senhor, que os projetos que estão implementados, Senhor, para o avanço deste reino, Senhor, desta Tua casa, por todo o lugar, que eles sejam uma realidade em nome de Jesus. E Pai, eu desde já também Te agradeço pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, Senhor, porque na verdade tudo o que somos e que temos, Senhor, vem de Ti e és Tu, Senhor, que pela Tua misericórdia Te lembras de nós a cada dia, Senhor, e nos dás vida e saúde para trabalharmos, Senhor, e nos dás vida e saúde para Te servirmos como Teus filhos, Senhor, como Teus servos. E na verdade supres cada uma das nossas necessidades, por isso podemos dizer a cada dia que alegres somos, Senhor, porque nada nos falta em nome de Jesus. Senhor, te peço também que te lembres dos nossos irmãos, Senhor, que não estão aqui presentes, dos nossos irmãos da França, da Suíça, da Marinha Grande, do nosso irmão Fernando Oliveira, Senhor, e que a Tua bênção ela também os alcance, onde quer que eles estejam, Pai, assim como a nós aqui presentes, em nome de Jesus. E, Senhor, nesta hora nós Te adoramos, Senhor, nós Te louvamos, porque Tu és bom, porque Tu és grande, e Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus.